Você já ficou desconfortável tendo que tomar um lado em um debate? Já notou que algumas vezes você teve que abrir mão de algo por assumir um posicionamento muito forte? Já tentou conseguir a maior quantidade de benefícios de um posicionamento sem ter que abrir mão dos seus princípios? Então vem comigo que hoje a gente vai falar de pensamento binário. Salve galera, eu sou o Rafa PG e esse aqui é o Pipe Grep. E hoje a gente vai falar um pouco sobre pensamento binário e posicionamento polarizado. Todo dia nas nossas vidas, na política e até na nossa vida profissional, é bem normal que as pessoas assumam posicionamentos polarizados e por causa disso, um pensamento binário que divide muito as opiniões. E esse tipo de pensamento acaba em discussões muito difíceis de serem decididas, porque eles se tornam mais que uma argumentação, eles viram uma decisão muito mais acalorada do que o natural. Enquanto estamos falando de coisas da nossa vida pessoal, mesmo que não seja saudável a gente seguir por pensamentos polarizados, cada um tem o poder de decidir os seus próprios caminhos. Mas quando a gente fala mais da vida profissional, dentro da empresa, é importante que exista um papel de mediador que entenda, dentre uma discussão de pontos completamente contrários, como que a gente pode olhar para isso e ter uma discussão mais saudável. Mas antes de falar sobre como a gente pode mediar uma discussão polarizada, vamos falar um pouco como que geralmente surge esse tipo de discussão. Normalmente, esse tipo de discussão vem de ideias e colocações antagônicas. Às vezes por uma questão de ego, ou até mesmo pelo fato de como um argumento foi colocado, algumas pessoas se posicionam de formas completamente distintas e defendem as suas ideias de forma que só uma ideia possa ser uma verdade. E esse tipo de discussão costuma se estender muito, pois nenhuma das duas partes vai assumir que o seu argumento pode perder para o argumento do outro, e elas vão ficar rebatendo os argumentos de forma indefinida. E eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que uma pessoa fala que que a única forma de entregar software de maneira satisfatória é usando as metodologias ágeis. Você sabe, eu já falei nos meus vídeos anteriores, que eu sou um grande defensor das metodologias ágeis. Mas podem existir contextos em que as metodologias ágeis não são as melhores abordagens. Por exemplo, se a gente for usar para um contexto militar, ou por exemplo a NASA, talvez a entrega com qualidade seja mais importante do que entregar o mais rápido possível, né? E nesse caso, a discussão vai ficar polarizada entre o certo é a metodologia ágil ou o certo não é a metodologia ágil. E para começar a desconstruir esse tipo de argumento, é importante entender os motivadores de cada um deles, né? Normalmente, cada argumento tem um princípio muito bem definido. E muitas vezes, os argumentos antagônicos compartilham de um mesmo princípio em comum. Quando a gente pensa nos princípios, a gente vai pensar quão alinhados esses princípios estão com a cultura e como a gente pode encontrar pontos de intersecção entre esses princípios que estão participando da argumentação. Os argumentos não necessariamente são os princípios, eles são uma linha de pensamento evoluída dos princípios, que podem ter falhas, mas os princípios eles são formas mais amplas e abstratas que nos permitem guiar a linha de pensamento para algum lugar. E embora não seja uma tarefa fácil, olhar para esses princípios e encontrar sinergia entre os argumentos ajuda a criar um ambiente onde as duas pessoas vão ficar confortáveis com os próximos passos. E dessa forma a gente consegue fazer com que as duas pessoas cooperem em uma solução ao invés de adotar lados completamente contrários. Agora, se algum dos princípios que embasam os argumentos for contra algo que está na cultura da empresa, então primeiro é interessante que a mediação seja feita na direção de não adotar esse princípio que vai contra a cultura
E depois, em um momento separado, é interessante dar um feedback para a pessoa que partiu para essa linha de argumentação, dizendo que não é interessante seguir nesse ponto que vai contra a cultura da empresa. E usando esse mesmo exemplo dos métodos ágeis e os cenários onde não é interessante adotar metodologias ágeis, a gente poderia mediar a discussão dizendo que, como a empresa preza por entregar o valor de forma adiantada para os clientes, então, na maioria dos casos, vai se aplicar os métodos ágeis. As exceções são aqueles casos onde a garantia de qualidade é mais importante do que a velocidade, por exemplo, e nesses casos, talvez faça sentido ter o uso de alguma metodologia um pouco mais rígida para garantir a qualidade da entrega. Quando a gente coloca a argumentação em perspectiva com os princípios, a gente facilita a mediação e reforça a cultura da empresa. E isso é muito bom para permitir que a gente consiga criar times mais coesos e que consigam desenvolver a autonomia também. E falando sobre cultura, eu vou indicar para você assistir o meu vídeo sobre escalabilidade de cultura, que eu vou colocar aqui no card do vídeo, tá? E você, já entrou em discussão acalorada que parece que não vai terminar nunca e todo mundo começa a ficar irritado? Deixa um comentário para mim aqui falando sobre isso. E não esquece de esmagar o like, se inscrever no canal e clicar no sininho, para você poder receber todos os meus vídeos que eu vou publicar semanalmente. Por hoje é só, te vejo no próximo vídeo e um abraço.